Olá, está no ar mais um programa Sala de Imprensa aqui pela TV Sudeste, canal 17. Desde já a gente agradece muitíssimo a sua audiência, o carinho nesses 14 anos que a TV Sudeste já está caminhando, já está trilhando nesse 14º ano. A gente só tem a agradecer a Deus que nos mantém de pé e a você que nos dá o carinho da sua audiência nesses 14 anos. A gente está aqui levando para você informações no Sala de Imprensa, também esporte no programa Sudeste Esportivo, informações do mercado imobiliário com o programa Imóveis na TV e tantos outros conteúdos próprios nossos e conteúdos também de terceiros, né? Tem aqueles programas que são de responsabilidade dos seus idealizadores que também estão fazendo parte da grade da TV Sudeste. A gente agradece o carinho da audiência de todos vocês nos 4 cantos da cidade, onde a TV Sudeste chega, a gente é bem recebido e leva para você o melhor que a gente pode produzir. Nós estamos hoje tendo a grata satisfação de receber aqui o professor Alexandre Valim Machado. Alexandre, tudo bem? Tudo bem, tudo bom. Seja bem-vindo ao Sala de Imprensa. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelos 14 anos. Muito obrigado. A gente agradece também aqui o nosso companheiro, aqui, nosso colega que está aqui no controle das câmeras, o Igles, está fazendo parte da nossa equipe agora, sempre que pode estar conosco. Valim, me fala um pouco da sua trajetória, né? Vou parafrasear você no programa Educação, você sempre faz essa pergunta lá, mas para que as pessoas de Guarapari, que não sabem um pouco mais da sua vida, fala um pouco da sua trajetória na educação, porque você, além de pastor, você é professor. Sim, além de pastor, eu sou professor universitário há 19 anos. Professor universitário e coordenador. Já trabalhei nas principais instituições do Estado do Espírito Santo e fora do Espírito Santo também. Eu comecei aqui na antiga FIPAG, que foi a primeira faculdade que eu fiz e onde eu comecei a trabalhar. E ali fiz vários projetos, que depois, né, se tiver a oportunidade, posso até falar sobre alguns. Mas eu gostaria, antes de falar da minha trajetória como professor, falar que eu sou filho de Guarapari, né? Até falei recentemente que você conheceu muito o meu avô, né? E recordar é viver, né? Quem sabe dá um quadro. Um quadro aí contando história, né? Uma coisa assim. Então aquele bairro São José tem o nome do meu avô, que era o José Machado, seu Zezinho. Ainda temos uma chácara lá. A gente estava falando do bairro e na hora a gente acaba esquecendo daquele ato falho. Porque é emoção, né, de falar do avô, da família. Normal. Eu sinto saudade daquele meu avô cavalgando aquele cavalo preto pela cidade, o chapelão, né? Quem não lembra, né? É uma figura folclórica. Eu tenho um tio também que tem uma história bem folclórica lá em Cachoeiro também, era um advogado muito conhecido. E eu tive que sair de Guarapari porque surgiram oportunidades melhores. Não é que se tornou pequeno, né? Mas as oportunidades aqui não tinham as oportunidades da educação em termos de salário, em termos de repercussão, de aprendizado. Eu tive que ir para fora. Eu fiquei muito tempo fora. Muito tempo quanto? Eu fiquei uns 12 anos fora de Guarapari. Eu vinha todo final de semana, que aí eu coordenava e era professor de uma instituição em Cachoeiro, em São Mateus, em Vitória. Mas como meus pais moram aqui, todo final de semana eu vinha com a minha família para cá. Então, assim, os vizinhos nunca deram falta, mas a sociedade acabou dando falta. Eu ainda encontro muitos ex-alunos, né? Foram quase 7 anos na FIPAG. E aí eu tive que pedir demissão, porque não queriam me mandar embora, pedir demissão, porque é bom quando você é querido e tem que sair, não é demitido, digamos assim. E a minha trajetória aqui não foi só na educação, também assessorei alguns secretários, alguns projetos. E aí eu fui trabalhar nessas instituições, lecionei mais de 10 cursos, administração, petróleo e gás, psicologia, coordenei departamentos, pesquisas, projetos, né? Resumidamente, essa é a minha história. Um pouco aqui e um pouco fora. Um pouco aqui e um pouco fora. Foram mais tempo que eu dediquei ao Espírito Santo, fora mesmo foram 2 anos. Aí eu pude perceber, né? E aí antes de voltar para Guarapari, eu fui passar uma temporada nos Estados Unidos, que aí eu tive a oportunidade de contribuir para a implantação lá da Lagoinha. Fiz uma amizade com o pastor André Valadão, conheci muita gente, foi um renovo para mim no meu ministério. Porque aí quando eu volto para Guarapari, eu não volto com a intenção de começar a dar aula assim, mais ministerial, mas
a gente não para, né? A gente ama a educação, ama o desenvolvimento da cidade. Mas eu pude observar, tanto morando em outras cidades, como morando fora do Brasil, o amor que eu tenho por Guarapari. Eu não voltei do estado para Guarapari e não voltei de fora dos Estados Unidos para Guarapari por falta de oportunidade lá. Não tinha oportunidade. Mas eu amo essa cidade. Tenho os meus pais aqui que os outros irmãos não gostam tanto assim. As oportunidades foram boas e eles resolveram não voltar assim mais para Guarapari. Só passei. Eles gostam, mas resolveram não voltar. Mas eu amo essa cidade. Eu amo esse estado. Então tem o amor pela cidade. Tem os meus pais que não saem daqui. Um até fez agora 82 anos. Então eu quis voltar para a cidade por esse amor. Eu me sinto muito bem aqui. Eu rodo o mundo todo, mas é aqui que eu me sinto feliz. Aqui. Eu sei que outros lugares oferecem condições econômicas, conforto e até um reconhecimento maior, Fabiano. Porque aqui às vezes não reconhece os filhos da terra. Aquela coisa assim, às vezes quem vem de fora acaba colhendo alguns louros ou sendo melhor recebido, ou melhor tratado, ou tendo as oportunidades que às vezes os filhos da terra não têm, né? E, por falar nisso, só um parênteses aqui na questão política. Se você vê, posso estar enganado, e quem está em casa aí, que está acompanhando na internet, que está acompanhando na televisão, pode deixar o seu recado lá na página do Facebook também, da TV Sudeste, me corrigindo, não tem problema nenhum. Posso estar errado, mas salvo engano, Anchieta, os prefeitos de lá são todos de lá. Piúma, acho que também. E Conha, mesma coisa. Mas Guarapari já tem algum tempo que nós não temos representantes da terra. Algum bom tempo, né, que não tem representante da terra. E às vezes falta oportunidade para quem é daqui. Se você começou a falar, salvo engano, você falou em cair de paraquedas em Guarapari, né? Mas você acha que hoje ainda, do ponto de vista educacional, do ponto de vista do professor, né, que você falta oportunidades ainda? Falta. E essa tem sido a minha visão. Eu tenho uma filha hoje que tem 13 anos e o nosso município, eu acredito que ainda seja o pior de geração de emprego e renda no estado do Espírito Santo. Eu não quero que minha filha tenha que sair de Guarapari por falta de opção. Ela sai de Guarapari se ela desejar. É diferente. Eu quero novos horizontes, eu vou dar todo incentivo. Mas não porque, pai, eu não tenho emprego, não tenho condição de crescimento. Nós temos ótimas instituições de ensino, tem uma estrutura muito boa, mas não tenho emprego. Eu estava conversando outro dia, eu fui comprar um óculos, aquele famoso óculos, né? Que demorou. E uma vendedora muito simpática, muito educada. Eu falei, e aí eu voltei para pegar o óculos, tinha uma professora, a Sandra, que estava lá comprando óculos, a gente foi conversando, e aí eu conversei com essa vendedora e ela falou, eu me formei em engenharia química e agora eu estou sem emprego. Aí aquilo me bateu uma tristeza no coração, eu falei, eu não quero isso para minha filha. Se minha filha se formar em engenharia, ela quiser ir para outros estados, outros países, tudo bem, mas não por falta de opção. Comigo, não, na época, foi porque eu quis, mas eu não quero que aconteça isso. E nós temos todo um cenário para implementar coisas diferentes. O que a gente tem que fazer é sair do quadrado, sabe? Tinha aquela música no quadrado. Tem que sair do quadrado, você tem que pensar diferente. Mas o que acontece hoje, Fabiano? As pessoas elas não analisam, por exemplo, quem são as lideranças políticas, votam por 1000 interesses, depois ficam aí todos os anos reclamando e não colocam pessoas que colocam coisas diferentes. Então a gente vê que na sua maioria pessoas que buscam o próprio interesse, os interesses pessoais, e não implementam e não dão o dinamismo que nossa cidade pode ter. Se você quer resultados diferentes, tem que fazer coisas diferentes. Se você fizer as mesmas coisas, os resultados não mudam, né? Eu sempre ministrei em vários cursos, mais de 10 cursos. Psicologia, engenharia, administração, petróleo e gás, sistema de informação, vou lembrar todos aqui. E uma das matérias que eu sempre peguei os últimos períodos, que eu sempre ministrei foi empreendedorismo. E como começou esse ministrar empreendedorismo? Olha, antes de falar sobre isso, os principais projetos do Sul, Expo Ciência, grandes projetos,
o projeto Samarcos de Portos Abertos, que ninguém mais lembra aqui na cidade, mas temos o Visitação ao Garoto, no qual eu criei uma matéria chamada Turismo Industrial. Começou dessa forma de empreendedorismo, você tem que pensar fora da caixa. Como, por exemplo, surgiu o projeto Samarcos de Portos Abertos? Eu era aluno e queria implementar um projeto de visitação profissional numa unidade industrial que era Samarco, porque eu passava em frente a Samarco e via aquele monte de gente querendo entrar no verão para conhecer, e não tinha. E o primeiro projeto de visitação profissional no Brasil foi na Samarco. Depois ele foi implementado na Chocolate Garoto, até vieram me perguntar, eu tive uma colaboração muito grande lá com as pessoas, que foi implementado no molde da Samarco. Foi por causa disso. Só que na época os professores mesmos, os meus professores não acreditavam em mim. Teve uma professora que falou assim, você acha que alguém vai né, eu leio até a voz, né? Você acha que alguém, meu filho, vai implementar, vai pagar para conhecer uma área industrial? E foi um sucesso o projeto, né? Então, de Guarapari para o Brasil, para o mundo, esse tipo de projeto. Então, o que nós temos que ter é acreditar, temos que ter determinação e temos coisas diferentes para ser implementada aqui, que não só o turismo. Nós temos que desenvolver o turismo, dar uma nova formatação nele, mas implementar outras coisas. O que eu falava há muito tempo, o pessoal me criticava, Fabiano, por exemplo, Anchieta. Olha, Anchieta senta tudo nessa marca, se acontecer alguma coisa, não, nunca vai acontecer nada, e aconteceu, e aí? Tiveram tudo, e que fica essa lição para Anchieta, para Guarapari e todos os outros municípios, não centrar só numa coisa só. É aquela velha história de colocar todos os ovos numa única cesta, né? Isso aí, e por que coloco tudo numa cesta? Porque é mais fácil. E quem são os culpados? Todos, Fabiano. Primeiro porque a gente elege pessoas não pela capacidade delas, mas pelos nossos interesses, muitas das vezes. Vai dar alguma coisa para mim, vai render algum emprego. Enquanto a gente pensar em política pública por interesse pessoal, eu acho um absurdo falar assim, eu vou votar em fulano porque ele é do meu bairro. Então, quer dizer, olha só, não está só dentro do quadrado, está dentro de um mini quadrado. Porque se uma pessoa pensa só no bairro, ela não vai pensar em gerar emprego. Ela vai pavimentar a sua rua, dar esgoto, mas você não vai ter dinheiro para comprar seu carro e nem para mudar a sua casa, porque você vai estar desempregado. Então a gente tem que pensar em pessoas que pensem o município de Guarapari como um todo, né? Novas oportunidades de emprego, de negócio, que não só o turismo. Que o turismo seja pensar de uma forma diferente, mas que também se coloque novas coisas. Bom, a gente está conversando aqui com o professor Alexandre Valim, e você falou, acabou entrando na questão política, né? Sejamos sinceros, sejamos francos. Onde é que está o nosso turismo há um bom tempo? No segundo bloco a gente tem um assunto interessante, né? Está momento de se discutir, eu acho isso aí também. Mas assim, agora, para a gente finalizar esse primeiro bloco, onde é que está o nosso turismo? Turismo, onde é que está? Estou pensando assim, fora da pandemia, tá? Nesse momento agora não existe turismo, não existe nada, está todo mundo dentro de alguma, você falou muito de caixinha, está todo mundo dentro da sua casinha, na sua caixinha, procurando se proteger, mas onde é que está o nosso turismo fora disso, até janeiro, quando as coisas estavam calmas aí? Eu não vejo, isso é uma opinião minha, nada de concreto que incremente o nosso turismo. A gente tem aí a Praia do Morro, que vem os nossos turistas, você mora ali pertinho, né? Os nossos amigos e irmãos mineiros que vêm de lá, com os seus ônibus de turismo, e se eles não vierem, quem que vem? Para qual atrativo? O que pode atraí-los além da praia? Sua opinião? Eu até gostaria de falar algo para você, que além de ser professor, também já escrevi 5 livros na área de administração. Além desse projeto da Samarco, de turismo industrial, fiz um projeto também premiado nacionalmente, que é o desenvolvimento de uma região turística, de uma região quilombola, uma das mais carentes em Cachoeira Itapemirim, que é de Monte Alegre, chama Pasto da Liberdade. Então, o que acontece na nossa cidade é que é mais fácil você eleger um culpado do que você resolver uma situação. Então, não estou falando que tem uns transtornos, que a gente precisa repensar em alguma forma, mas culpa o péssimo turismo, ou pouca demanda, ou seja lá o termo que é pejorativo que se usa, nos zonas de discussão.
dados da prefeitura nos mostram que se nós acabássemos com os ônibus de excursão, 96% dos nossos turistas estariam aqui. Então, ou seja, não são eles. Pode ser que o impacto visual, ou que aquele que é falado, né, toda a vida, que é um setor que atrapalha, pode ser que isso, o impacto visual trabalha na nossa mente, que é ele que prejudica, e não é. Nós temos muitas outras coisas. Só que em vez de resolver, se coloca um setor, por exemplo, o culpado do péssimo turismo são as casas de aluguel, ou apartamentos. As casas até pararam um pouquinho de se falar. Mas se elege um culpado, mas não se preocupa mudar todo o contexto. Esse assunto das casas de aluguel é o que eu queria tratar no segundo bloco, mas pode continuar, só pra gente... Então a gente volta com mais calma. Então, o que acontece? Em vez de se procurar mudar um setor, quer se culpar alguém. E a nossa cidade, né, ela é engraçado, dá um estudo sociológico, antropológico, não é a minha área, mas dá um estudo. Porque as pessoas elas não procuram se juntar. Cada uma pensa no seu setor, cada uma pensa na sua empresa, e se puder, é só fazer com que aquilo sobreviva, o resto que se lixe. Então, quer dizer, para que eu vou melhorar os vendedores ambulantes? Para que eu vou melhorar isso? Eu tenho que melhorar só o meu setor. Então, eu culpo o vendedor ambulante, mas eu não faço uma reflexão no meu setor. Olha só, nós temos 10% no mínimo da população que é idosa, nós temos no mínimo 10% da população que é deficiente físico. Todo mundo sabe disso, já faz muito 10% tempo. 10% deficientes? No mínimo, que são dados já ultrapassados, que eu há algum tempo eu não trabalho só com turismo, eu trabalho até mais com outros setores, que poderiam então estar viajando fora da temporada, fora dos períodos sazonais, que poderiam estar ocupando a nossa cidade aí durante as chamadas baixas temporada, e falar o seguinte: no planejamento, a atenuação da temporada, tipo assim, você tem um pico e depois abaixa, isso nos mostra que existe um péssimo planejamento, não pode existir isso. Então, quer dizer, onde estão essas pessoas que poderiam estar viajando durante o ano todo? Por que não vem para cá? Aí fala, cá é casa, é quiosque, por quê? E o resto da estrutura, né? Nós temos capacidade de atender um deficiente físico, o nosso equipamento, a nossa estrutura, seja ele qual for. Por que não é trabalhado? Não se procura saber disso. Outra coisa, só se culpa o poder público. O poder público, ele tem responsabilidade? Tem, mas o poder privado, a iniciativa privada tem que fazer a sua parte também, sabe? Porque as pessoas ganharam muito dinheiro com o turismo, só que muitas das vezes elas não investiram aqui, muitas das vezes elas não souberam administrar. Por exemplo, quando a gente fala sobre administração, seja ela em qual setor, a gente fala que tem que dividir um prolabore, ou o salário do dono, e a empresa. A maioria dos empresários, seja do turismo ou não, tem o mesmo cartão, compra com a mesma coisa, depois quebra, ou às vezes tem um patrimônio gigantesco, vem uma crise, e aí perde todo o patrimônio ou toda a empresa, porque o dinheiro da empresa, que era para estar na empresa, está no patrimônio. No momento de crise, você não vende patrimônio facilmente. Não sei se eu respondi, né, Fabiano? Foi até além, talvez, do que eu tinha perguntado, mas a gente tem visto, infelizmente, em Guarapari, algumas situações assim. Na pandemia piorou, né? Mas a gente espera que a gente se recupere, e com certeza, se Deus quiser, vamos recuperar. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com sala de imprensa. Até já. Na hora de fazer aquela muqueca, escolha bem o peixe e compre com a gente. Marazu Pescados, saúde na sua mesa com a qualidade dos pescados da Marazu Pescados. Camarão, robalo, filé de tilápia, padejo em posta, dourado inteiro, dourado em posta, lagosta, a tradicional peroá e muito mais você encontra na Marazu Pescados. Entregamos das 7 às 22 horas. Disque entrega 998849208. Marazu Pescados. Está no coração.
Problemas com acessibilidade na sua casa, na sua empresa ou condomínio? Entre em contato com a Sinergia Elevadores, porque na Sinergia Elevadores, você sabe, segurança e responsabilidade sempre presentes em cada andar. Sinergia Elevadores, 27 30 30 04 50. Já estamos de volta com o programa Sala de Imprensa, mais uma vez agradecendo a você de casa que nos acompanha, você que nos acompanha no nosso canal no YouTube, aproveitar para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, na TV Sudeste no YouTube, youtube.com/TV Sudeste, vai lá, se inscreve, deixe seu like no vídeo da sua preferência, tem lá mais de 3.000 e tantos vídeos, todas as nossas programações, todos os nossos vídeos, todos os nossos programas estão lá no nosso canal no YouTube. A gente também está no Twitter, nós estamos também no Facebook com a página da TV Sudeste, também com a página Diário Capixaba. Então a gente está bem integrado aí, inclusive também no Instagram. A gente agradece a todos vocês que já se inscreveram, que curtem nossas fotos, que comentam os nossos vídeos também. Obrigado e vai lá, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, vai ser muito bom, a gente agradece. Estamos conversando com o professor Alexandre Valim. Alexandre, para a gente ir para aquele outro assunto que a gente falou no final do primeiro bloco, que é um assunto assim que sempre gera polêmica, né? Já não é a primeira vez que traz assim uma preocupação para algumas pessoas do setor, que é a questão das casas de aluguel. Mas eu queria voltar para a questão da educação. Você hoje trabalha no Simpro, que é o Sindicato das Empresas dos Professores. Dos professores, aliás. O outro é o Sinep, que é das empresas, mas o Simpro dos Professores da Iniciativa Privada do Espírito Santo. E você tem lá um programa, que inclusive é veiculado aqui na TV, e na internet também, no próprio canal do Simpro, né? Que é o programa Educação. Qual é a tônica do programa? O que visa o programa? É um espaço de professor para professor, né? Porque, como eu falei anteriormente, já tenho 19 anos na educação, como professor educador, os livros publicados, projetos premiados. Então eu recebi agora um convite para uma nova aventura. Uma nova empreitada. Uma nova empreitada, sabe? Eu amo coisas novas. E esse convite foi para administrar um sindicato, um dos maiores do estado, e um dos que tem, se não tiver, as maiores conquistas de convenção, que é o Simpro, que é o Sindicato dos Professores da Rede Privada. Ele representa os professores do ensino infantil ao universitário de todo o estado da rede privada. Então são 15 mil professores. Então a gente tem aí 7 mil filiados. Praticamente a metade. A metade. E tem aumentado muito. Ano passado, com essa nova gestão, que a nova gestão ela vai fazer acho que 2 anos agora. E nesse período a gente implementou uma série de transformações. O convite surgiu porque, como professor e como coordenador, e seja qualquer atividade, eu tenho uma facilidade de ir ao mercado, buscar parcerias, buscar patrocínios, captar, criar coisas novas. E o sindicato ele precisa se reinventar. E hoje nós temos um presidente que ele é empenhado com ética, com a transparência, com a inovação. Professor Juliano, né? Um abraço para ele. É o nosso presidente Juliano Pavese. E ele é uma pessoa muito ética, muito transparente, com princípios cristãos. E é uma pessoa que busca realmente desenvolver, defender o professor, seja qual esfera e qual categoria ele se insere. Então ele me convidou para administrar o sindicato. A gente tem a sede Vitória e temos em outros lugares subsedes, para dar essa nova dinâmica, uma roupagem nova do sindicato, se aproximar do mercado e conseguir com isso, através da captação, mais recursos para defender o professor. E para mostrar, não somente aos professores, como toda a sociedade, a importância do sindicato. Porque muitas das vezes as pessoas olham para o sindicato de uma forma... não tem o conhecimento e não olha da forma como deveria. O sindicato ele defende os direitos. A nossa convenção aqui, se não for a melhor, uma das melhores do Brasil. Melhor, é bom frisar, que melhor em defesa dos direitos do professor. Dos professores. Por quê, Fabiano? O professor ele tem que ter isso bem na mente dele, que não é a empresa
que às vezes dá ticket de alimentação, previdência privada. Isso é a luta do sindicato. Ele, como indivíduo, não conseguiria talvez isso, mas o sindicato, representando todos, consegue. É lógico que ele tem o bom senso do empresário também, que tem que perceber que com um funcionário satisfeito ele vai ter melhores ganhos, mas é muita luta, né? Agora, eu não posso falar em nome do sindicato, eu sou administrador, nós temos diretores lá empenhados, que estão trabalhando também muito mais, porque além de professor, além da família, tem o serviço sindical, para que a gente não perca nada, para que não tenha tantas demissões, para que não tenha perca. Você imagina se perder o ticket, perder previdência, plano de saúde num momento desse. E a gente está lutando, eles estão lutando, admiro muito, tanto o presidente como os outros diretores, para que não seja perdido nada disso. Então, a minha entrada no sindicato se deu dessa forma, né? Já tinha passado pela iniciativa privada, tanto a educação, como no setor empresarial, como no setor público, mas é uma nova empreitada do setor sindical. E tenho gostado bastante, porque tenho observado como é importante a funcionabilidade, a funcionabilidade, a luta, sabe? O sindicato que criou-se durante um tempo, né? Ou de repente ainda existe, mas a gente sabe que criou-se durante um tempo uma ideia negativa, mas a gente sabe ver bons exemplos, né? O próprio Sintrag aqui do Guarapari, o Thiago, um abraço para o Thiago lá, faz um trabalho fantástico. Vocês lá no Simples têm podido estar com vocês em alguns momentos de gravação do programa Educação lá em Vitória. Eu tenho visto realmente um trabalho sério, né? O professor Juliano Pavese, com os demais diretores que tive a oportunidade de conhecer também, assim, pessoas empenhadas realmente em defender os interesses do professor. Agora, para a gente finalizar essa questão da educação, uma nova realidade que a gente está vendo agora são as aulas online. A gente já vem aí acompanhando o crescimento dos cursos EAD, que é totalmente diferente da questão do online, né, das aulas online. O que você acha que vai mudar, o que vai voltar a ser normal na questão das aulas? Até finalizar um pouquinho, Fabiano, o programa de educação surgiu para mostrar essas pessoas que lutam em benefício de uma categoria e às vezes a pessoa nem se dá conta. Quem são aquelas pessoas que atendem o telefone, falam pelo WhatsApp? Olha só, é uma realidade e eu não posso falar em nome do sindicato, posso falar eu, pessoal, professor Alexandre. Você tem uma filha em casa que está online, né? Tem online e a filha, professor, isso iria acontecer, esse momento iria chegar, mas ele chegou de uma forma inesperada e sem uma preparação. Sem leis trabalhistas próprias, por exemplo, o professor pode gravar uma aula e onde estão os direitos autorais, quanto tempo pode ser repetida essa aula, né? Tem instituições que estão demitindo professores em alguns estados que têm menos leis trabalhistas, né? Que têm mais benefícios e contratando em outros estados e dando para o país inteiro. Então, quer dizer, não estão pensando na qualidade, estão pensando... Eu entendo lá no empresário emprestar em custo, mas a educação não é só custo, ela tem que ter qualidade. A gente vê que muitas das vezes as instituições elas crescem não pela qualidade, mas pelo preço, e o aluno também tem que pensar nisso. Então, o que eu vejo? Eu estou muito preocupado com esse momento de pandemia, porque eu sou uma pessoa, como pai, eu não vou mandar minha filha para a escola, ainda mais que eu tenho meus pais que são de idade. Que é outra questão também, né? Agora, volta ou não volta? Isso. Então, ou volta quando? Hoje, Fabiano, voltando à pergunta inicial, o nosso professor hoje, ele trabalha muito mais do que no presencial. Pode não estar sendo valorizado como deveria pela escola e pelos pais, porque não sabem disso, mas hoje o professor, além de dar aquele tempo de aula, né, da rede privada, eu estou falando, além de dar, ele tem que preparar a escola, tem que atender o pai quase que 24 horas, atender os donos de escola, os empresários, os coordenadores. E dar uma boa aula. Dar uma boa aula, com condições, às vezes, que tem alguns segmentos da iniciativa privada que ganha menos que o público e tem menos condição de internet, de equipamento e tudo isso. Ele pega, às vezes, internet emprestada do vizinho, com o celular, estão dando aula de qualidade, com a incerteza se vão continuar empregados. Tem várias instituições que estão mandando professores embora.
Então, quer dizer, a gente estão ficando depressivos, estão ficando doentes. Então, hoje ele trabalha muito mais, ganha o mesmo ou menos às vezes, né? A gente tem lutado para que isso não aconteça, e ainda tem a insegurança se vai continuar empregado. Então, eu vou te falar, como pai, eu não quero que minha filha volte a estudar esse ano, ou até que a vacina seja colocada. Como professor, eu não quero, eu quero ter o direito, não vou dar aula presencial e ter o meu emprego garantido, porque eu estou trabalhando muito mais. Eu sei que tem pais que precisam colocar os seus filhos para trabalhar, mas pais, pense como eu, pense no valor da vida, e também entenda o lado do empresário que está com receio de tudo isso. Só que o receio de uma falência, de uma quebra, não pode ser maior do que uma vida humana ou do que um conjunto de vidas. Uma vida só tem valor. Aí eu falo uma coisa que eu estava pensando no caminho para cá. Onde estão os nossos... Começar pelos vereadores, pelos prefeitos, pelos deputados. Eles têm que começar a fazer uma pressão nos municípios, no estado, para chegar lá no governo federal, em que aumentem o apoio tanto às escolas, à iniciativa privada, e com isso mantenham os nossos empregos. A gente tem que pensar em tudo isso. Onde eu vi uma repercussão lá em diminuir 30% os salários, né, dos professores, as mensalidades. Por que não começou a diminuir 30% os salários dos deputados, dos vereadores, dos prefeitos? Seria um bom exemplo, né? Mas quando se falava sobre isso, eu como pai achei maravilhoso, mas isso ia repercutir em demissões, porque a escola, a gente não pode também não pensar em todos os lados. Eu não estou defendendo a escola, estou defendendo o professor. E o professor, ele precisa ter a certeza de que vai voltar. Então, pai, olha só, a aula online é um momento de segurança para você, é um momento de segurança para o seu filho, é um momento de segurança para a sua família. E o professor está trabalhando muito mais, Fabiano. Bom, não sei se foi respondido. Sim, a gente já está chegando ao final do programa e ainda temos um tema aqui para debater. Você esteve ou está presidente da Associação das Casas de Aluguel, dos proprietários de casas de aluguel. Sim. De Guarapari. Há quantas anda essa situação? Eu sei que vira e mexe querem regulamentar, vira e mexe vocês sofrem uma pressão de alguns segmentos, ou do próprio poder público. Como é que está essa situação? Há quantas anda essa questão das casas de aluguel? Eu não vou falar de nenhum outro setor, até porque eu comecei falando que nós temos que trabalhar em conjunto, nós temos que buscar trabalhar unidos. Mas o que eu vejo hoje, o proprietário de casa de aluguel, nós temos casa de aluguel, já sou a segunda geração. Temos uma associação que temos mais de 30 famílias, né? E falar para vocês que hoje, não vou falar em termos de voto, que a gente tem 4, 5 mil votos, não estou falando isso, estou falando em termos de vida, porque hoje tudo é voto, mas estou falando de vidas. Hoje nós temos 4, 5 mil pessoas que vivem de aluguel de casa, mesmo que não estejam em nossa associação. A nossa associação ela tem mais de 30 famílias. Eu sou o mais novo como presidente. O perfil do nosso associado é pessoas com 80 anos, 70 anos, pessoas que lutaram a vida toda para ter um patrimônio, para ter uma qualidade de vida ou uma subsistência melhor. São diferentes, às vezes, dos apartamentos que são investidores de fora, como em tudo na nossa cidade também, não é só apartamento, né? Tem muita empresa que é investidor de fora que vem, só usufrui e leva o lucro para fora. Como a gente vê muitos empresários que também tiveram lucro aqui de Guarapari e também gastaram tudo fora, mas não vou levar esse bem ao caso. Muitos proprietários de aluguel estão passando necessidade. Nós somos regulamentados, nós temos uma lei federal que regulamenta o aluguel de casa, então não existe ilegalidade. Inclusive, regulamenta o aluguel de casa por temporada também. Por todo tipo de aluguel, não existe diferença. Pode até ser implementada uma lei municipal, mas ela vai em oposição a uma lei federal. Inclusive, em alguns municípios foram implementados, mas não é porque fizeram errado em outro lugar que vai ser feito errado aqui também. Talvez a gente de Guarapari, mais uma vez, inove. Assim como inovamos com o turismo industrial, nossa marca, a gente inove também levando a realidade, né? É uma nova forma de divulgar. Então, hoje, o dono de casa, ele, além de não estar alugando, pelo menos, eu não posso falar por todos, vou falar pelo meu associado, nós estamos sem alugar nenhum imóvel desde que foi decretado, porque nós respeitamos o prefeito, que tem tratado até o momento com muita sabedoria esse tema, tem se mostrado prudente, sabe, tem escutado os lados, falou que não vai tomar nenhuma atitude sem nos escutar, e tem conversado até com outros candidatos que têm falado isso também.
os proprietários estão passando dificuldade, e o pior, Fabiano, nós não podemos alugar nem em janeiro ainda nossas casas. Então, quer dizer, as propostas às vezes surgem, mas nós estamos recusando. Então pessoas que estão passando necessidade, e que muitas das vezes são criticados. Agora, veja bem, se libera o transporte, seja de ônibus, de van, mesmo que venha com um número reduzido de pessoas, liberou ou um carro de família que venha, se tiver uma pessoa contaminada, já contaminou todo mundo. A limpeza das nossas casas, ela é feita, eu não vou falar que é feita melhor que determinado setor, alguma coisa assim, mas posso falar que ela é feita com muito zelo e carinho, porque é onde nós moramos. Às vezes a gente mora em cima, então tem que limpar bem. Além de ser onde moramos, o perfil do nosso associado é de 80 anos, ele é o grupo de risco, ele tem que limpar bem limpo. Então nós estamos vivendo, assim como o quiosqueiro, assim como o vendedor ambulante, a gente está vivendo necessidade e uma incerteza do que vai ser amanhã. E aí eu peço a todas as sociedades, né, não só os líderes políticos, mas os líderes que olhem com carinho, que pensem, porque não é você destruindo algum setor que você vai melhorar o turismo na nossa cidade. Não é isso. Nós só vamos melhorar o turismo na nossa cidade quando nós melhorarmos a nossa relação. Nós podemos pensar diferentes, nós podemos ter necessidades diferentes, mas nós temos que caminhar conjunto, Fabiano. Todos temos que caminhar conjunto, senão o que vai acontecer? Eu lembrei outro dia da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Você pode falar, não tem nada a ver, mas por que surgiram essas guerras? Do revanchismo, principalmente da Alemanha, da França e da Inglaterra ali. Você não pode querer implementar uma lei que vai massacrar alguém, e que caos social isso vai gerar? Pensa que o Guarapari teve um desenvolvimento com essas casas de aluguel, dessas famílias. Muitas famílias criaram seus filhos, educaram seus filhos, formaram seus filhos com casa de aluguel, né? Com aluguel dessas casas de temporada, lá, principalmente na sua rua, que é a Manuel Lindo Bandeira, é isso? Ali tem muitas casas de aluguel. Bom, infelizmente, o tempo passa muito rápido quando a conversa é boa. Nós conversamos aqui com o professor Alexandre Valim. Valim, fique à vontade de você fazer suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer, parabenizar você pelos 14 anos, e que Deus abençoe que venham mais 14, e com perspectiva de grande prosperidade, de grande sucesso, um sucesso ainda maior, que a sociedade de Guarapari, o empresário, o gestor público venha valorizar muito a sua TV e o seu espaço, muito mais do que tem valorizado. Nós precisamos da sua TV, do seu espaço, do seu programa. Nós precisamos em Guarapari que possamos analisar as pessoas que estão prometendo alguma coisa, as pessoas que estão se dispondo a ser líderes políticos, líderes empresariais, ver o passado dela, para que a gente coloque pessoas realmente que façam com que a sociedade seja coesa, onde as diferenças se transformem em união, onde você tenha necessidades diferentes, mas que possamos caminhar juntos. Guarapari só vai mudar quando caminharmos juntos. Não é segregando, não é diferenciando, sabe? Não é tendo preconceito sobre algo que a gente vai fazer com que a nossa cidade venha crescer. Então, falar para você o seguinte: busque pessoas que promovam a união. Olhe para todos os lados, porque hoje um setor pode estar sendo perseguido, mas amanhã pode ser o seu, porque é assim, vai massacrando um e colocando o outro. Mas nós temos pessoas em todos os lados que são pessoas boas, né? Tenho muitos amigos aí que pensam em trabalhar em conjunto. A nossa cidade tem jeito, temos várias formas, mas se trabalharmos em conjunto. Professor também, a gente está unido para nos defender. O professor ele só vai ter valor quando realmente ele se unir. O sindicato ele é forte, eu como administrador, se a categoria for forte. Não sei se eu me alonguei, mas agradeço muito pelo seu espaço, Fabiano. Nós aqui agradecemos a presença do professor Alexandre Valim Machado, agradecemos a Deus pela oportunidade de mais um programa Sala de Imprensa, agradecemos a você de casa pelo carinho da sua audiência. Vou reforçar aqui o pedido, entra lá no YouTube, youtube.com/TV Sudeste, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, nas nossas páginas também no Facebook, página da TV Sudeste no Facebook, página do Diário Capixaba também no Facebook, no nosso Instagram, tá? Você é muito bem-vindo, a gente agradece pela sua visita, pela sua inscrição no nosso canal, pelo seu like lá nos nossos vídeos.
A gente agradece também o Iglis aqui no nosso controle mestre aqui, nossa câmera no áudio. E mais uma vez a gente agradece a você. Ficamos por aqui. Até o próximo Sala de Imprensa. Até lá.